sai pelas madrugadas distribuindo quentinhas. Temos aqui o nosso irmão Valde, que é o vice lá de Oásis. Temos aqui o nosso irmão Pedro, que é o vice de Anatote. Temos aqui o nosso pastor Marcelo, que é o homem da cibernética do DEPEV. Temos aqui o nosso irmão Nelson, que é o dirigente de Oásis. Temos aqui o nosso irmão Sebastião, que é o dirigente de Hebron. Já falei todo mundo? E temos aqui o nosso irmão Severiano, que é o dirigente de Anatote. Temos aqui o nosso irmão Roberto, que é o responsável pelo evangelismo da Assembleia de Deus em Campo Grande. Temos aqui o nosso irmão Rui, que além disso ainda levou minha filha, né? Meu gênero. Tapa na orelha dele. Ele é dirigente da congregação Kadosh e segundo vice-coordenador do departamento de evangelismo. Aqui estava o pastor Valmir, que é o primeiro vice do departamento de evangelismo. Lá atrás está o Celso, que é o vice da congregação Manaim. Agora vamos às varoas. Falei todos os varões? Agora vamos às varoas. Está ali a Paulinha, que é a esposa do Celso, que é a vice da União Feminina lá de Manaim. Está ali a Andréia, esposa do pastor aqui, que é a tesoureira da União Feminina no DEPEV. Não, lá. Tesoureira é Paula. Você é o quê? Secretária. Secretária. É bom saber, Paula, quando quiser dinheiro. Temos ali a nossa irmã, esqueci teu nome 2 vezes hoje. Sandra. A irmã Sandra, que é a esposa do Walter. Temos aqui a irmã Glauciné, que é a esposa do pastor Valmir. Temos ali aquela moça linda ali, maravilhosa, que é a minha filha mais velha, a Geisa, que esse sem vergonha casou com ela. Temos aqui a senhora irmã, esqueci o seu nome? Glória. A irmã Glória, que é a esposa do irmão Pedro. Temos aqui, cadê a tua esposa? Aqui, a irmã Elisama, que é a esposa daquele negão que não fica velho, que raiva tem. Entendeu? A cara dele tá sempre lisa, sempre lisa. A minha tá ficando que nem um maracujá de gaveta e ele tá sempre lisinho lá, sorrindo. Eu tô com raiva de você. Inveja mata, hein? Apresentei todo mundo, falta alguém. A pessoal que veio comigo, tá? Agora, esse pessoal, eu gostaria que levantasse a mão e falasse assim. Qual é o nome aqui? Sabe como é que né? Vamos comigo aqui. Vale de Deus. Vale de Deus. Nós amamos. Nós amamos. Vocês. Vocês. Agora, eu gostaria agora que o pessoal do Vale de Deus e o pessoal que está acompanhando o pastor Ricardo, porque Vale de Deus é do pastor Ricardo. Daqui a pouco ele vai passar para a sede, mas o pessoal que está com o pastor Ricardo e o pessoal do Vale de Deus falasse assim: DEPEV. DEPEV. Está muito fraco. Vamos embora. De novo. DEPEV. DEPEV. Nós amamos vocês. Aplauda agora. Todos nós temos algo em comum. 2 coisas em comum. Somos crentes, vamos morar no céu, e somos da ADCG, Assembleia de Deus em Campo Grande. Temos um único pastor chamado Bispo Daniel Fonseca Malafaia. Amém? Então, amados irmãos, vamos entrar na palavra. A palavra de Deus fala sobre a crucificação de Jesus Cristo. Muitas das vezes, amados irmãos, mesmo nós crentes em Jesus Cristo, nos equivocamos acerca da crucificação. Porque muitas das vezes o que nós vemos é muito mais fácil de entrar na nossa mente, na nossa memória, do que o que nós lemos. Nós temos várias maneiras de fixar as coisas. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, não é isso? Aquilo que nós degustamos e aquilo que nós sentimos pelo cheiro, pelo olfato. São coisas que ficam na nossa mente. Você quer ver uma coisa? Existem pessoas que
Mas as irmãs que tiveram um namorado quando novas, e o namorado usava um perfume, e agora, obviamente, que elas não falam, mas quando ela sente aquele perfume, ela não fala, porque ela é uma mulher crente, mas ela se lembra do namorado. Porque isso não é pecado, não. É o cheiro que faz você lembrar. É o cheiro do perfume que o cara usava faz você lembrar. Isso acontece com a gente também, gente. A gente agora não pode, não, eu sou crente. Não, acontece, é normal. Quem teve assim uma namorada que usava um perfume, e às vezes tu passa assim numa condução, sente que cheira aquele perfume, tu se lembra. Não é que você esteja querendo lembrar da moça, é o perfume que faz você lembrar. E o visual, muitas das vezes, a minha filha é psicóloga, e ela mesma já me falou isso, muitas das vezes quando nós queremos fixar uma coisa numa pessoa, nós temos que ensinar mostrando, escrevendo, mostrando gravuras. A criança pequena lactente, e depois da lactância, na primeira e na segunda infância, ela fixa as coisas através de gravura, porque o ser humano fixa aquilo que ele vê. É muito mais fácil ele fixar aquilo que ele vê. Então nós, quando falamos da crucificação de Jesus, nós estamos acostumados a ver vários quadros, até mesmo do segmento romano, apostólico romano. Vários quadros, porque a maioria aqui não nasceu no lar cristão, então viam o crucifixo, alguns quadros pintados. Então nós fixamos, quando se fala em crucificação, nós fixamos aquela imagem tão bonitinha, tão lindinha. E normalmente eles não colocam um negão que nem eu, colocam sempre um cara louro, de olhos azuis, lindo e tal, bonitinho, com a cabecinha viradinha assim. Tão lindo. Ah, se isso fosse verdade. A crucificação foi algo terrível. Esses quadros que nós vemos é uma obra de arte, mas é mentira, amados. Só para que nós possamos entender e dar mais valor ao sacrifício que o nosso Jesus fez por nós, dizem alguns historiadores, sobretudo Flávio José, dizem que o quadro da crucificação, não só de Jesus, eu não estou me referindo só à crucificação de Jesus Cristo, mas o quadro da crucificação foi tão terrível, dizem os historiadores que algumas mulheres grávidas, quando se colocavam diante dos crucificados, o quadro era tão horrendo que elas abortavam de pavor. Só por aí vocês veem que aquele quadro bonitinho, aquele cara com o rostinho pro lado, aquilo ali é uma obra de arte, mas é pura mentira. Outra coisa, amados irmãos, se os irmãos não sabiam, vão saber agora. Uma das maiores humilhações para o judeu era expor a sua genitália em público. Uma das maiores humilhações para o judeu era expor a sua genitália em público, ficar pelado diante da multidão. E a Bíblia fala que Jesus Cristo passou por todo o sacrifício possível. Nada lhe foi poupado. E se você pegar qualquer livro de história e ler, você vai ver que nenhum crucificado era crucificado com roupa. Eles eram crucificados pelados, nus. Obviamente que se por tratar de uma igreja, quando se retrata um quadro ou uma imagem da crucificação, colocam aquela fraldinha em Jesus Cristo. Mas na realidade isso não aconteceu. Ele, como os outros crucificados, ele ficou nu. Porque aquilo ali era uma prova para humilhá-lo ao máximo. E a Bíblia deixa claro que ele não teve nenhuma complacência, não teve nenhum, olha, esse é Jesus, eu vou quebrar o galho dele, vou fazer isso que eu não faço. Não, amados. Ele passou por tudo isso, por toda a humilhação por amor de nós. E o pior, os romanos, eles tinham por hábito, a crucificação, a cruz, sempre foi um objeto de tortura.
cruz, amados, para nós ocidentais, sobretudo brasileiros, é uma figura assim. Quando fala em cruz, a gente pensa isso, mas isso aqui não tem nada a ver com cruz. Existem vários tipos de cruz, inclusive a primeira cruz, eu não vou aqui declinar os nomes, porque vai tornar uma mensagem chata. A primeira cruz era uma estaca enfiada no chão. Essa foi a primeira cruz. A palavra cruz não tem nada a ver com coisa transversa. É o nome que deu origem a 2 paus transversos. Mas a palavra cruz, originalmente, não tem nada a ver com isso. Era uma estaca enfiada no chão, aonde eles pegavam a vítima e empalava pelo ânus e saía na garganta ou no cérebro. E sabe para que servia? Quando um exército vinha marchando, eles pegavam alguns presos daquele exército que vinha marchando e botavam aqueles membros empalados, dava-se o nome de empalamento. Eles empalavam assim, e quando aquele exército passava, dava um abatimento, abatia o moral da tropa. Porque aqueles olhavam e falavam assim, caramba, se aconteceu isso com eles, será que vai acontecer comigo também? Era uma forma dos generais opositores causar um abatimento no moral da tropa. E havia a cruz em X, a cruz em T, uma série de tipos de cruzes. Mas a cruz utilizada pelo romano era essa cruz transversa ou a cruz em T. Eram esses 2 tipos de cruzes. Mas antes dos romanos colocarem na cruz diretamente, eles tinham um outro sofrimento chamado flagelo. A flagelação da vítima. E o que era o flagelo? Era um chicote com 8 línguas. Na ponta de cada língua, eles colocavam um objeto pérfulo cortante. Pérfulo, que perfura, cortante, que corta. Poderia ser um pedaço de metal, poderia ser um pedaço de ouro, era um objeto pérfulo cortante. E eles usavam, se você não sabia, vai saber agora, normalmente os romanos usavam 2 verdugos. Era um da altura desse rapaz e o outro da altura do Ricardo. Normalmente, era um alto e um baixo. Por quê? Um de cada lado. O verdugo mais baixo, de menor estatura, ele batia para atingir as nádegas e a região lombar. E o verdugo mais alto batia do outro lado para atingir o tórax. Então, era um batendo de um lado e o outro batendo do outro. Ou seja, todas as costas da vítima ficava em carne viva. E aqueles objetos pérfulo cortante, eles tinham uma técnica que eles não batiam assim, eles batiam assim, ó. Batendo e puxando o pedaço. Muitas das vítimas não chegavam nem à crucificação, porque perfurava o tórax e essa pessoa não podia respirar. Porque nós sabemos que o tórax é uma caixa em vácuo. Se houver uma perfuração, a atmosfera entra ali e a pessoa não pode inflar o pulmão. Os ossos eram expostos. Amados, não está escrito em lugar nenhum que aconteceu isso com Jesus. Mas os livros dizem que 99% dos flagelados defecavam e urinavam, porque a dor era tão grande que eles perdiam o domínio dos esfíncteres. Eles não tinham condições de dominar os esfíncteres. Então a urina descia e as fezes desciam porque a dor era muito grande. Eles desmaiavam, eles morriam ali naquele lugar. E para somar tudo isso, Jesus Cristo, ele teve colocado em sua cabeça algo que ironicamente é chamado de coroa. Mas foi colocado um capacete. Eu sabia o nome desse arbusto, no momento me foge, um arbusto típico daquela região, que os espinhos variam de 8 a 12 centímetros. De 8 a 12 centímetros. E esse capacete foi colocado com toda a violência na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Vocês imaginem um capacete com espinhos de 8 a 12 centímetros, batendo no crânio e ricocheteando por sobre os olhos, por sobre a orelha. Agora eu quero, quem tem um pequeno
conhecimento de medicina ou de enfermagem sabe que isso vai causando um edema, vai inchando. Alguns historiadores dizem que a cabeça do Senhor Jesus Cristo ficou tão inchada, que ela ficou 3 vezes o seu tamanho normal. Tamanho dos ferimentos, o sangue descendo. Tanto é que dizem, eu não estou afirmando aqui, alguns teólogos dizem que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando se encontraram com Jesus, não o conheceram, porque ele estava todo deformado. Ah, mas alguns falam, não, mas que é isso? Jesus Cristo não estava deformado? Ele é santo, ele é maravilhoso. Amados, quando ele chegou diante de Tomé, ele falou, mete a mão aqui. O buraco estava lá, toca aqui. O buraco estava na mão. Isso é uma prova de quando ele ressuscitou tal qual ele saiu da cruz. Se estava o buraco aqui, estava o buraco na mão, por que não estava o buraco na cabeça? Os buracos na cabeça. Então, amados, ele passou por todo esse sofrimento. E tem um sofrimento a mais que os historiadores dizem que não está na Bíblia. Se não é verdade, me perdoem. Vocês se lembram que ele disputou com Barrabás para saber quem iria ser condenado. E os romanos apostavam que Barrabás iria ser condenado, porque Barrabás era malfeitor. Mas contra Jesus, eles não tinham nada contra Jesus. Eles falaram, esse homem não temos nada contra ele. É um preso político. Jesus Cristo era literalmente um preso político. Os maiorais queriam prendê-lo, mas não existia nada, nenhuma acusação contra ele. Tanto é que nós sabemos que o povo foi subornado para escolher crucificar Jesus Cristo. Todo mundo já leu a Bíblia e sabe disso. Então as autoridades, na hora de fazerem o patíbulo, porque nesses filmes que nós vemos, e o crente toma como verdade, vê o personagem lá, o artista que simboliza, que representa Jesus, carregando a cruz. Isso é mentira, irmão. O condenado naquela época não carregava a cruz, carregava o patíbulo. O patíbulo era a parte horizontal da cruz. Aquela parte vertical ficava lá direto, porque eram muitos os crucificados. Aquilo ali era um local de execução. A parte vertical ficava lá. E o patíbulo era feito de acordo com a vítima. Porque eles faziam furo, porque o prego não entraria. E para bater o prego, para entrar na madeira e na carne, iria estourar o braço da pessoa toda. Então eles deixavam já o buraco aonde o prego ia passar. Furavam o braço, o pulso da vítima e entrava naquele buraco. Só que, segundo alguns historiadores, Barrabás era um homem que tinha uma envergadura maior do que a envergadura de Jesus Cristo. E na hora de fazerem o patíbulo, fizeram o patíbulo para Barrabás, porque eles apostavam que Barrabás que seria crucificado. E quando o povo escolheu Jesus, que tinha uma estatura menor, os romanos falaram, não dá tempo para fazer outro patíbulo, vai nesse mesmo. Amarraram a mão dele de um lado, amarraram do outro lado, e para aumentar o sacrifício dele, puxaram. Até que coubesse ali na marca daqueles furos. Desta forma que o nosso Jesus foi crucificado. Eu quero dizer para vocês que uma das formas do crucificado morrer, uma das formas era por asfixia. Porque depois disso tudo, o peso pendurado, o peso das pernas, ele começava a pesar no abdômen e o diafragma não funcionava mais. E ele não podia respirar. Tanto é que depois eles criaram um local onde praticamente o crucificado se sentava, apoiava as nádegas para demorar o sofrimento, para ele sofrer mais tempo, porque do contrário ele morria mais rápido. Mas Jesus Cristo, com os braços abertos, esticados assim, era difícil para ele inflar o tórax. Pensem bem, amados. Um homem, depois de passar pelo flagelo, perder massa muscular,
perder sangue. Esse homem, ele teve várias hemorragias, suor, estresse, preso, pregado, sem poder mexer, sem poder se movimentar. As câimbras eram muitas. Todo mundo já teve câimbra, né? E o que você faz para a câimbra passar? Você muda de posição rapidamente. Se você está sentado, você estica a perna, né? Estica a perna e bate, faz massagem para a câimbra passar. Agora você imagina você ter uma câimbra e você não poder esticar sua perna. Você não poder mudar de posição. Você não poder passar a mão. Você não poder bater. Aquela câimbra ia aumentando, se multiplicando. Quem já teve câimbra no abdômen? Eu já tive. É horrível, câimbra no abdômen. Imagine você tendo câimbra no corpo todo, doendo. Imagine as tuas costas em carne viva, doendo. Imagine você preso com a sua respiração ofegante. Imagine você estando com a tua cabeça toda furada de espinhos gigantescos. Nem poder abrir os olhos direito, poder abrir. Agora eu quero que você não se esqueça de uma coisa. Ele suportou tudo isso. Qual é o seu nome, varão? Gilberto, sabe por que ele suportou tudo isso? Porque ele, na sua onisciência, sabia que hoje nós estaríamos aqui. Os espíritos malignos rondando a cruz falava: desiste, Jesus, tu já perdeu essa parada, desiste. E a Bíblia diz que ele não deu nenhuma palavra, né? Como ovelha muda no matadouro. Mas eu acho que em pensamento, em comunicação aos espíritos, ele deveria falar: eu não vou desistir, eu vou até o fim. E tem um povo lá no Monte da Vitória. É o Monte da Vitória, né? Vale da Vitória. Vale de Deus, Vale de Deus. Tem um povo lá no Vale de Deus que precisa de mim. E no século 21, Satanás, eles vão estar pisando na tua cabeça e exaltando o meu nome. Eu era cabo no Hospital Naval Marcílio Dias. Eu estava de serviço, cabo enfermeiro, e eu tinha o hábito de, no meu jaleco, ter um Novo Testamento. E eu estava trabalhando com um cardiologista. E esse cardiologista falou assim: você sabe o que significa esse livrinho no teu bolso? Ele falou assim: eu tenho estudado. Eu estudo esse livrinho. Você sabe que o autor, o maior personagem desse livrinho, sabe o que foi que ele fez por você? Eu falava: eu sei, ele morreu por mim na cruz do Calvário. E você sabe como é que foi a morte dele? Eu falei assim: sei. Olha só, senta aí. Esse cardiologista, ele tinha participado de um congresso de médicos cardiologistas, em que um cardiologista, eu não sei se francês, americano ou inglês, defendeu a sua tese de doutorado. E sabe qual foi a tese de doutorado desse cardiologista? A morte de Jesus. E ele me contou coisas que nenhum professor na faculdade de teologia me ensinou. E ele falou assim: olha, eu não sou crente, não sou cristão e tenho uma dúvida no teu Deus, mas eu respeito ele. E eu vou te ensinar aqui para você ensinar para os crentes lá na tua igreja. Ele falou que alguns técnicos pegaram alguns animais plenamente saudáveis, como por exemplo burro, e colocaram para puxar carroças pesadas na ladeira. Animais saudáveis, não podiam ter doença nenhuma. E eles colocaram esses animais com peso além do que esses animais poderiam suportar. E toca chicotada, 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 e o bicho lá sem aguentar, e bate, 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 bate,
Até que chegou um momento que o bicho caiu morto. Eles meteram a faca e foram no coração do bicho. Quando abriram o coração, fizeram isso com vários animais. O diagnóstico necrológico era o mesmo. Eu vou explicar para vocês. O nosso coração é formado por 3 camadas de músculos. O endocárdio, pericárdio e o miocárdio. Tá? Um fica por fora, outro fica no meio. Agora o miocárdio é lá dentro do coração. E esse miocárdio, ele forma tipo uma cruz dentro do nosso coração, aonde estão 4 válvulas, as válvulas tricúspide e as válvulas mitrais, tá? E é dividido entre ventrículo esquerdo, ventrículo direito, aurícula esquerda e aurícula direita. É assim, ó. Tuf, tuf, tuf. Enche de sangue aqui, joga para lá, tá assim, ó. Tuf, tuf. É uma bomba, são 4 válvulas trabalhando ali dentro do coração, tá? E quando o ser vivo, muito embora seja sadio, ele é colocado a um esforço além do que o seu corpo possa suportar, esse coração, o miocárdio explode. E quando o miocárdio explode, ele perde toda a sua pressão. E o sangue flui lá para dentro, vira um saco de sangue. E eu não sei porque esse sangue, uma vez fluindo para dentro desse, agora, saco de sangue, ele coagula muito rápido. E ele falou, você se lembra que na sua Bíblia, abre aí, está escrito que o centurião romano chunchou Jesus Cristo na 5ª costela, atingindo diretamente o coração do lado esquerdo. E o que foi que a Bíblia diz que saiu? Saiu água, soro. Porque o sangue coagulou e só saiu soro do sangue dele. Jesus Cristo, ele não arregou não, ele não desistiu. Ele foi até o último momento, sem reclamar. Mas o momento ápice da cruz, amados, não foram as chicotadas do flagelo, não foram os pregos colocados nos pés, nos punhos, não foi a falta de respiração, a respiração difícil, não foram as câimbras. O pior momento da cruz do Calvário foi quando todos os meus pecados, todos os seus pecados pesaram no ombro dele. E Deus Pai falou assim, não suporto mais esse cheiro, me afasto de ti. E nessa hora, ele falou, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Amados irmãos, quando eu aceitei Jesus, falavam, olha, Jesus Cristo morreu para que você não morra. E logo, 2 meses que eu estava de crente, eu vi uma mulher de oração, morreu. Eu não estou entendendo nada, a mulher morreu, santa. Por que ele morreu para eu não morrer? Se a mulher morreu, eu era novo convertido, irmão. Eu não entendi nada, para mim eu não ia morrer mais, eu ia ficar formal. Ele morreu por mim, eu não entendi nada. Eu falei, eu estou vendo o crente morrer, então a Bíblia está mentindo. Aí o pastor, com muita calma, nós temos que ter muita calma com o nosso convertido, ele explicou, olha, existem 2 mortes. A morte física e a morte espiritual. E ele me falou uma coisa, irmão, distribui depois, irmão, distribui depois para ninguém desligar daqui da mensagem. Por favor, obrigado. E ele falou assim, olha só, existem 2 mortes, a morte física e a morte espiritual. Fisicamente todo mundo vai morrer. Agora, espiritualmente, nem Satanás morreu ainda. Eu falei, mas peraí. O único ser do universo que provou a 2ª morte foi Jesus Cristo. Muito crente não sabe disso. A 2ª morte era tão dolorida,
que Satanás está esperando, mas nem ele provou. Ele sabe que falta pouco. Porque ele sabe que quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre, aonde é a segunda morte. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? É fácil. Dos atributos de Deus: onipresença, onisciência, onipotência. Tem mais, né? Mas os mais falados são esses. Onipresença. Onipresença quer dizer o que, crente? Ele está em todos os lugares. Agora eu te pergunto, vou te botar você em xeque. Você sabe tudo? Jesus está no inferno, sim ou não? Pensa rápido. Sim. Sim. Está no inferno. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Agora tem uma diferença. Tem uma palavra teológica chamada emanente. Dentro dessa igreja, ele está presente com a sua emanência. Graças a Deus. Ele está emanando glória, virtude, poder, amor. Agora, no inferno ele está presente, mas ele não está com a sua emanência. Ele está presente porque ele é Deus, ele está em todo lugar. Eu te pergunto, Satanás sente a presença de Deus, sim ou não? Marcos? Sente. Ele Sente. criou, porque Deus criou. Ele desfruta a presença de Deus? Não. Desfruta, irmãos. Satanás regozija com a presença de Deus. Todos os seres criados por Deus, todos os seres gozam com a presença de Deus. A presença de Deus é benéfica, é boa, é maravilhosa. Agora, o maior susto de Satanás é saber que um dia ele nunca mais vai gozar com essa presença. Nunca mais ele vai desfrutar dessa presença. Vocês estão ligados, irmãos? Foi o que Jesus sentiu na cruz por alguns minutos. Quando Deus se afastou dele, ele falou: Pai, por que me desamparaste? Olha, aí ele falou, foi nessa hora que ele falou: Pai, passei por tudo. Aleluia. Passei. Enquanto ele estava passando o sofrimento do homem, ele estava suportando. Meu Deus. Mas quando ele passou pela segunda morte, ali a ausência de... A palavra morte, amados, a tradução da palavra morte quer dizer separação. A separação do corpo da alma. Morte espiritual, a separação da alma de Deus. Quando ele sentiu aquilo ali, ele falou: Pai, chega, já passei por tudo. Já passei por tudo. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu quero deixar claro para os senhores aqui que a morte, ela vence todos os seres vivos.